Olá, meus queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Águia Bravo. E para quem já é inscrito sabe que este canal é um canal de ideias, de dicas, de suporte e informação na parte emocional, na parte mental, orientação para a vida, desenvolvimento humano. O meu nome é Dilce Bravo, eu sou mentora e coach na área de desenvolvimento humano e sou graduada na área de humanas. Eu já vou pedindo também o seu like, sua inscrição e principalmente seus comentários. Se você puder comentar, vai estar ajudando outras pessoas. E eu também gostaria muito de saber o que você pensa a respeito deste tópico que hoje nós vamos falar, que se chama se sentir um peixe fora da água, se sentir deslocado, se sentir frustrado, se sentir uma pessoa, uma figura à parte neste mundo. Quantas vezes na sua vida, ou pessoas, quantas pessoas que já talvez não falaram isso, para o mundo que eu quero descer, as coisas estão difíceis, né? E se sentir deslocado daquele ambiente, seu ambiente ou até mesmo do mundo inteiro, certo? Então é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. E para tudo tem uma saída, tá? Eu gostaria de abordar essas possibilidades que a gente pode ter em relação a isso. E uma coisa que eu observo, uma das primeiras coisas que eu observo é que as pessoas, muitas vezes, para parecer que estão bem, para os outros em geral, é se utilizar de máscaras, entre aspas, né? Ou seja, criar um personagem que talvez aparentemente possa parecer alegre e de bem com a vida, mas que no fundo não está bem. É isso que se chama a máscara da personalidade, no caso, não a máscara que a gente está usando agora, tanto assim, né? Tá bom já quase, né? Então, por que é problemático criar um personagem? As pessoas que trabalham no mundo artístico e usam isso como uma profissão sabem que exige um talento para se criar um novo personagem, para se interpretar esse novo personagem. Mas também sabem perfeitamente que existe um ser real por trás daquele personagem, que é o próprio indivíduo. E então eu fico imaginando, se você se utiliza em criar uma pessoa que você não é para tentar fingir que o mundo, que a vida está bem, a longo prazo, provavelmente isso vai ficar muito desconfortável e não estou certa de que você vai conseguir segurar isso de uma forma que vai te ajudar. Então eu gostaria de deixar aí algumas ideias a respeito deste assunto que podem te ajudar e serem importantes, né? O primeiro aspecto é eliminar a ideia de que mas se o ambiente mudasse, as pessoas mudassem, eu seria diferente, eu seria mais feliz. É claro que sim. A gente sabe que isso é uma grande possibilidade, que se o ambiente muda, a gente também vai se sentir mais facilmente em paz ou vai se inspirar mais facilmente, de acordo com o ambiente ou não. A gente sabe disso. Mas, como não é possível, né? Então é justamente sobre isso que eu quero falar, do que se pode fazer. É mais trabalhoso lidar num ambiente que não é propício, que não tem muito a ver com a nossa realidade interior. E aí também tem outro aspecto, você pode ficar parado, sem fazer nada, simplesmente não consigo, não posso, vou ficar aqui, não se mexe, não vai avançar, não vai fazer nada. Ou então simplesmente dizer assim, eu vou cuidar, vou cuidar de mim e os outros que se danem, né? Mas esse cuidar de mim seria não fazer nada, sabe? Então também não é o ideal. Então, o que seria o ideal? Iniciar um processo de mudança. Um processo, uma mudança de vida não é algo que se consegue só com um pensamento e uma ação logo em seguida. Ele é um processo. Cada dia um pouquinho precisa ser feito alguma coisa no sentido de conseguir
alcançar melhores patamares, melhores sentimentos, um desenvolvimento maior interior na sua performance, na sua conduta diante da vida e das coisas, das preocupações com o futuro, com o presente, né? Que isso é algo que ocorre muito hoje em dia. Então eu gostaria de dizer para você que me escuta neste momento, é de que focar em si é a prioridade, mas não no sentido de, como eu falei antes, vou focar em mim, os outros não importam. Eu não acredito que seja bem assim, porque nós precisamos das outras pessoas. Nós precisamos de amigos, de familiares, nós precisamos de um amor na vida, nós precisamos interagir, porque nós não nascemos para sermos ilhas, para estarmos no meio de uma multidão e estarmos isolados, né? Às vezes a gente pode até gostar de ficar um pouco sozinho, com a gente mesmo, meditando, ou passar um tempo sozinho com a gente, isso é muito saudável. Mas isso não quer dizer que a gente precisa levar uma vida inteira assim. Eu desconheço alguma pessoa que se isolando totalmente, uma pessoa que seja saudável mentalmente, pelo menos, que pudesse ter sentido uma grande felicidade em se isolar completamente de tudo e de todos, e ficar assim por anos. Eu não sei, eu até gostaria de saber se existe alguém assim, ou se vocês conhecem alguém assim, porque aí nós temos que aprender como se faz isso. Mas o ser humano, homens e mulheres por natureza, nós somos seres sociáveis. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas estão mais, como se diz, elas estão mais atualmente, pelo menos, voltadas a olhar para os outros e muitas vezes fazer julgamentos positivos ou negativos, e às vezes com um grau de detalhes incrível em relação à vida da outra pessoa, né? O que ela deveria ter feito ou não, o que ela fez certo ou errado, né? Mas essa pessoa às vezes se esquece totalmente de fazer isto com ela mesma. Então, quando eu digo focar em si mesma, é isso. É essa crítica que as pessoas têm umas com as outras, num nível de detalhes mais profundo, essa mesma crítica deve servir para a gente mesmo. Por que isso? Porque quando nós olhamos para nós mesmos e começamos a olhar e nos perguntar o que eu fiz bem, o que eu acertei, o que está ok na minha vida, como que eu posso ampliar isso, eu quero ampliar isso. E aí começa o processo de ampliar o que você está fazendo bem. E também se perguntar, o que não foi legal? Que coisa que eu tenho que mudar, que não está me ajudando em nada? Será que é algo no meu comportamento? Será que é algo que eu tento fazer e não consigo de jeito nenhum? E eu já larguei de mão porque eu acho que não consigo, todo mundo consegue, mas eu não. Então eu me sinto um peixe fora da água. E aí essa autoanálise de dizer o que é que eu tenho que fazer sobre esse assunto. Ou então algum tipo de coisa algum tipo de coisa negativa que atrapalha a sua vida com as outras pessoas ou com você mesmo. Eu não posso dizer aqui, porque daria uma enciclopédia de exemplos, né? Cada pessoa tem uma série mesmo de aspectos positivos, pontos fortes e pontos negativos. Mas o problema de se sentir um peixe fora da água é que muitas vezes as pessoas não olham e não fazem essa autoanálise e ficam olhando demais para os outros, fazendo nos outros o que é positivo e negativo, né? Isso não ajuda em nada, não ajuda nem o outro, a menos que ele tire alguma vantagem disso, de ouvir a análise que estão fazendo dele. Mas principalmente a pessoa que se esquece de se olhar, ela perde o processo de desenvolvimento e crescimento na sua própria vida.
E aí ela não avança, então ela vai ficar parada ali naquela mesma situação, naqueles mesmos pontos fortes, naqueles mesmos pontos negativos, e não sai dali e vai se sentindo cada vez mais desconfortável, porque lá, com o passar do tempo, ela vai ter que usar algumas máscaras para poder sobreviver, mais ou menos, né? Então, como nós não queremos ser tão mais ou menos assim, mas nós temos potencial para sermos pessoas incríveis, e dominarmos a nós mesmos em todos os aspectos da vida, seja físico, emocional, mental, social, espiritual. Nós estamos aqui nessa vida para isso, para a gente se autoanalisar e se desenvolver, independente dos outros. Uma coisa que eu não gosto, não é o meu perfil, eu sei que tem muita gente que é bem diferente, mas que para mim não me ajuda muito a questão de competição. Eu acredito que a competição ela é boa só, sabe aonde? Nos esportes, né? Tá, estão lá competindo, times e tudo bem. Mas no que diz respeito a todo o resto, eu não acho que a competição seja algo tão necessário assim, uma vez que cada indivíduo conheça o seu potencial. Cada grupo conheça o seu potencial. E ao invés de competir, se apoie. Por exemplo, grupos que têm algum objetivo comum, é mais importante se apoiar do que competir um com o outro. Porque a competição, ela gera aquele negócio, eu quero ser melhor que o outro, ao invés de eu preciso desenvolver o meu potencial, o meu ponto positivo e deixar fora aquilo que está fraco em mim. Que é diferente do meu colega ali, do meu amigo, sabe? Então, quando você começa a olhar assim para você, você se sente uma pessoa incrível, uma pessoa importante e sente uma peça importante no meio do grupo também. Imagina fazer parte de um grupo saudável onde todas as pessoas têm essa perspectiva de se ver, de se olhar e cada um ver o que pode ser positivo e negativo e depois se ligar nos outros e depois andar junto com os outros em grupo, trocando essas potencialidades boas e se ajudando mutuamente. Sabe? É uma coisa possível de se conseguir, mas é preciso que a gente comece a entrar por esse caminho, por essa maneira, por essa via, com a gente mesmo e depois com os outros, com a nossa família, com as pessoas mais próximas, assim. Então, aí vocês vão dizer assim, Edilson, mas não é fácil vencer os pontos negativos da gente. Eu acho que não é mesmo. Às vezes a gente está tão parado que a gente acha impossível ter algum tipo de caminhada para frente, a gente não consegue fazer. Já aconteceu com a minha vida isso também. Mas aí, o que ajuda, o que me ajudou, e eu vejo que muitas pessoas que tentam isso também, é que você pode dar um passo pequeno naquilo que você tem dificuldade. Eu vou dar um exemplo, mas esse é um exemplo, mas que pode ser aplicado a várias circunstâncias. Por exemplo, se você tem dificuldade de se exercitar e você tem necessidade, você sabe que precisa se exercitar, mas não tem jeito, parece que o corpo está travado e não vai de maneira alguma. Porque um dia está com dor de cabeça, porque outro dia está frio, porque outro dia isso, outro dia aquilo. Então, como iniciar um processo? Às vezes, quando a gente pensa assim, não, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que ir para a academia, começar o exercício, fazer um exercício assim, forte, me animar. Mas muitas vezes a maneira de começar a se animar é você ainda deitado lá no seu sofá, com o celular na mão, com uma preguicinha bem legal assim no sofá. E aí você pode pensar, bom, cada dia eu vou fazer 10 minutos de exercício com o meu pé, com a minha perna, no sofá. E no outro dia eu vou fazer um exercício com os braços, com as mãos, com a cabeça, no sofá. E assim você pode repetir dia após dia, porque aquilo é agradável, é leve, é prazeroso, você está deitado no sofá. Aí quem trabalha na área de educação do corpo aqui vai dizer, Deus, você é maluca, você não entende nada, imagina, né? Isso não vai adiantar nada. Com certeza, mas do ponto de vista mental, vai ativar na pessoa
minimamente algum tipo de esforço nessa direção, de começar a se mexer um pouquinho, e cada dia um pouquinho mais, e um pouquinho mais. E depois de algum tempo, mesmo que isso leve muito tempo, meses até pode levar, assim, e você faz isso repetidas vezes, você vai, com o tempo, passando a ter uma necessidade maior de começar a mexer mais o corpo. Ah, porque eu acho que eu vou ter que dar uma corridinha agora, porque eu acho... E assim, é um processo. A gente tem que começar, porque se você fica parado totalmente, 100% parado, e só fica pensando que tem que ir, mas não vai, jamais vai, você tem que usar artifícios que sejam agradáveis para você, que você sabe que aquilo você vai conseguir cumprir, né? E pense em maneiras que possam ser possíveis e agradáveis. E aí comece por ali. E aí vai ampliando o processo pouco a pouco. Porque é importante traçar um rumo sem ter que ficar parando. Ou fazer um pouquinho, alguma meta, e daqui a pouco parar tudo. Ou dar aquela arrancada fantástica, mirabolante num dia, e no outro parou tudo, morreu. Morreu o plano. Ou então, porque não tá saindo como eu queria, ou na velocidade que eu queria, eu não quero mais isso, parei. Processo, lembra do processo. Então, diariamente tentando retirar de você mesmo o que é mal, o que não te ajuda, não te edifica, e potencializar o que é bom. Então, realmente, esse é um bom caminho para se começar a se valorizar, no sentido de se desenvolver, para que você não se sinta mais um peixe fora da água, mas para que você tome o controle sobre a sua vida, sobre suas ações. E assim, você pode transformar o seu ambiente em algo muito mais legal. Não importa onde você está, em que fase, que tipo de vida, mas você tem que fazer algum tipo de movimento para conseguir se desenvolver positivamente. Eu espero ter contribuído um pouco, pelo menos, com essas ideias, né? Mas deixa esse comentário, porque esse canal é um canal para justamente juntos nós construirmos este conhecimento e essas ideias. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Não esqueça de dar seu like, se inscrever, compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão gostar e precisar desse assunto. Você vai estar prestando um favor à humanidade se você fizer isso, e juntamente com seu comentário, evidentemente. Um grande abraço a você. Se cuida!